Se você se dispôs a mexer num dente de um paciente que está com baita do abscesso, na melhor das intenções, obviamente que sabemos que isso seria algo extremamente desejável, você colocar a mão na massa e além de fazer uma drenagem cirúrgica, você cuidar de fazer a remoção de causa, ou seja, abrir aquele dente, né? Você fazer minimamente o que é necessário ali dentro daquele canal e daí sim o paciente poder se recuperar. No entanto, se alguns passos não são cumpridos ou alguns cuidados não são cumpridos, nesse passo a passo intracanal, esse paciente pode ter o quadro dele até mesmo agravado. Por isso que eu vou deixar aqui para você na sequência de uma maneira assim bem breve, direto ao ponto, passo a passo, mostrando o que você pode fazer ali num tratamento endodôntico de urgência, né? Estamos falando então hoje só da parte endodôntica mesmo, o que você vai fazer ali depois que você abrir aquele dente para minimamente deixar esse paciente numa situação aí de poder se recuperar e aí sim, no segundo momento, você poder finalizar esse tratamento sem maiores complicações, ok? Então, segue comigo aqui na sequência e já aproveita, deixa aquele seu like para saber que eu tenho aqui a sua companhia. Se você já é inscrito no nosso canal, é muito bom ter você de volta. E se você ainda não é inscrito, é um ótimo momento para você fazer sua inscrição, ativar as notificações e espero que você retorne aqui muito em breve. Assim que você isolou o dente, a primeira coisa que você vai fazer, que parece bobagem, mas já começa a ditar como é que vai ser o pós-operatório desse seu paciente com abscesso, é o cuidado em desinfectar a câmara pulpar, usando aí a substância química auxiliar, agitando ela na câmara, deixando um mínimo ali de tempo de ação, né, alguns segundos que seja, antes de você pegar e lavar, né? Porque você pensa só, antes disso esse dente estava com saliva, estava exposto ali na boca. Então depois que você isolou, você tenha esse cuidado de fazer a desinfecção e fazer a lavagem com soro antes de você pensar em começar a mexer nos canais. E isso muda tudo, porque bactérias que podem estar ali, né, na saliva presente, né, ou nessa câmara totalmente contaminada, com necrose, restos de tecido, isso daí, se você coloca a primeira lima e leva para dentro do conduto, já está predispondo uma agudização ou simplesmente não resolvendo aquele quadro de dor do paciente. Bem, primeira coisa aí, intracanal, é colocar uma lima para uma exploração, pode ser aí sugestão, C-Pilot 10, você pode usar uma lima de série especial, né, 6, 8, 10, de acordo com qual for o diâmetro desses condutos. E aí, sempre que você está mexendo, você vai fazer o quê? Poupar o terço apical. Aí tá outro segredo para o seu paciente ficar bem. Então, essa primeira lima não vai lá com muita sede ao pote, querendo colocar, vou já ultrapassar. Não, você vai ultrapassar depois o forame, se for necessário, e se for possível, depois de você ter descontaminado todo um caminho até lá, certo? Então, essa lima aí, lógico, estamos com lima dentro do canal, estamos com substância química auxiliar. E a cada troca de instrumento, solução irrigadora, no caso aqui, a gente usa o soro fisiológico e 5 ml de soro. E aí está um terceiro segredo de como que o seu paciente vai estar muito melhor depois do seu atendimento do que numa situação piorada nesse quadro aí de abscesso, tá? Então, endodonticamente, vale muito mais, eu tenho dito repetidas vezes aqui nos nossos vídeos, nas nossas aulas, que vale muito mais o que você está tirando do conduto, num caso como esse, do que o que você está colocando. Aí na sequência você vai fazer o que então? Nesse primeiro momento o nosso foco é dar conta de corpo de canal, terço cervical e médio. Então vai colocar a primeira lima de glide mecanizada, que você, né, lembrando que você estava trabalhando até agora numa exploração só manual, essa lima de glide mecanizada você mantém ela 1 milímetrozinho aquém do que você estava xeretando ali, explorando com a tua lima 10. Então, no caso aqui é uma 1505 Logic, né? A gente tem inúmeras opções ótimas no mercado. Lembrando, colocou no canal, vai colocar no outro, limpa as espiras da lima, tá? Pressupondo que você vai trabalhar em diferentes condutos, vai conseguir estar com tempo, tá legal, tá seguro, tá treinado, viu aqui os nossos vídeos de treinamento, vai fazer no seu paciente, limpa as espiras, porque senão de um canal para o outro você vai com aquelas espiras com a tua lima suja, você com certeza vai extruir muito material contaminado desnecessariamente, ok? Lembrando, durante a remoção do instrumento, aqui a gente está
exemplificando, né, esse quadro aí de abscesso no molar inferior. Então, no momento que você vai remover essa lima, você vai jogar no sentido anticurvatura, tá? Então, no sentido oposto, é um dente aí que tem a furca, no sentido oposto à furca. E esse desgaste de curvatura é sempre na remoção do instrumento para evitar uma fratura. Aí, passei a lima de glide, irriga, né, preciosamente aí com 5 ml de soro, né? Isso daqui a gente está falando o melhor cenário, assim, para ter uma previsibilidade pós-operatória de solução daquele quadro de abscesso, ok? Tanto com relação à dor quanto com relação à redução da infecção, de forma que o organismo do seu paciente ele consiga retomar o controle dessa situação. E aí eu posso simplesmente, depois dessa irrigação, né, jamais travando também, não importa que é soro, é soro fisiológico, tudo bem, mas nem assim você vai travar e apertar e extravasar conteúdo. Passando a irrigação com soro, você vai novamente inserir lima, então insere substância química, faz recapitulação, que nada mais é do que a passagem de um instrumento de menor diâmetro, né, ultrapassando o comprimento do instrumento anterior. Isso serve para quê? Para você não fazer degrau, para você não complicar a sua vida depois. Se você foi com uma lima, depois você foi com a outra, sem saber, né, se estava sendo desviado o trajeto original, você pode estar produzindo um baita de um degrau. E isso, quando a gente está trabalhando especialmente num atendimento de urgência, que você tem às vezes uma agilidade maior necessária, uma rapidez, rapidez não significa que você vai deixar de cumprir passos básicos. Aí, para finalizar, o preparo de corpo de canal e uma baita de uma descontaminação muito favorável, que o seu paciente vai te agradecer depois, você vai usar uma lima, né, no exemplo aqui, uma 2508, para fazer essa limpeza de corpo de canal, que é uma lima, aqui uma ProDesign S, mas enfim, a gente sabe que a gente tem excelentes marcas, excelentes sistemas, excelentes instrumentos, e que você pode usar o que for mais acessível aí no seu dia a dia, né, desde que seja algo que você domine. E da mesma forma, né, desgaste anticurvatura, pincelando os canais no sentido oposto da furca, sempre no momento da retirada da lima, tá? Notem bem esse movimento e vocês podem notar, inclusive, que essa lima, mais ainda, né, que tem um corte ainda maior, ela vai sair com bastante raspa de dentina e depois você faz a limpeza dessa lima antes de inserir no próximo conduto. E eu bato aqui na mesma tecla, porque é o tipo de coisa que às vezes na pressa o colega vai pegar, vai tocar reto e isso vai depois azedar totalmente o pós-operatório do paciente e com certeza o seu pós-operatório também, porque você vai precisar aí de uma nova intervenção no seu paciente. Aí, se por acaso você já conseguiu nesse momento aí o que você gostaria, né, para o seu ali de tempo para o seu paciente, fala, poxa, já estou aqui num ponto perfeito, o paciente está bem assim, mas eu não vou além disso porque ele está cansado, prefiro terminar no outro dia. Nesse ponto você colocaria medicação intracanal, sugestão aí para clorexidina 2% gel, ou se você usou hipoclorito, usa alguma medicação à base de hidróxido de cálcio, mas buscando não deixar essa medicação muito compacta, senão ela forma uma rolha e vira uma panela de pressão no dente do teu paciente, tá? Mas vamos lá, colocou a medicação e lembrando de jamais extravasar a medicação intracanal também. Se você extravasar a medicação intracanal, aí o paciente pode ter um pós-operatório horrível por conta, né, do próprio hidróxido de cálcio ele causar uma necrose tecidual mais superficial, mas o suficiente para complicar uma situação em uma região que está ali com um sistema de defesa flor da pele, como é um caso de um abscesso, certo? Enfim, se você tem mais tempo, dá continuidade ao preparo, como a gente já sabe, fazendo a odontometria, e depois da odontometria você vai trabalhar o preparo apical. Então, o preparo apical você vai fazer de acordo com o seu comprimento de trabalho, lembrando, né, não é porque também, mais uma vez, estamos aí, né, num momento de urgência, se você se dispôs a seguir, você tenha o tempo para fazer os passos corretamente, né, e
executar uma boa odontometria, porque quanto mais a gente tem noção, né, o mais próximo possível do comprimento daquele conduto, mais a gente pode falar, olha, realmente estou limpando esse canal aqui no seu total comprimento, ultrapassando de preferência aí esse zero do localizador aí em meio milímetro, 1 milímetro, para você garantir que limpou inclusive ali, ou minimamente, né, descontaminou ou desobstruiu aquela região de saída de forame, certo? Então, você tendo isso completado, você vai dar sequência no preparo após uma bela medida, né, bastante precisa aí desses comprimentos de canais, de você realizar esse preparo agora apical também de uma maneira bastante simples, com uma lima de glide e depois uma lima de shape final, né, uma ou mais limas de shape, né, na verdade, não necessariamente só de shape final, que você precise aí de acordo com a anatomia do canal, se é um canal mais constrito, se ele tem curvaturas em múltiplos planos, se é um canal com uma saída de forame mais ampla, se é um canal constrito, inclusive na saída de forame. A gente tem uma variedade imensa de anatomia intracanal, e a gente sabe o quanto que aí esse preparo, né, essa finalização, esse shape final desse terço apical, ele acaba sendo algo extremamente particular, né, sob medida de acordo com essa anatomia. Então vamos lá, partindo agora para o uso de uma lima. Primeiro, então, uma lima de glide nesse comprimento real do canal. Vocês podem notar que nesse momento a sua agulha com a substância química auxiliar, o quanto que ela consegue avançar dentro do conduto pela modelagem que já foi feita ali de corpo de canal. Então a importância que existe o principal aí, né, nessa atendimento de urgência é preparo de corpo de canal. Se você parou lá, terminou o preparo de corpo de canal e botou medicação lá atrás, tá tudo bem, seu paciente ali já tem uma previsibilidade muito boa. Mas você tá seguindo aqui comigo, então, né, fazendo esse, olha aqui, eu tô passando um pouquinho além da conta, né, mais do que 1 milímetro pós-forame, pós-zero do localizador, só para fins didáticos mesmo, para você poder observar, né? Então, durante os movimentos de bicada, 3, 4 movimentos de bicada, você tem que repetir muito além disso para descer, vai tirar a lima, irrigar, renovar a substância química e depois proceder novamente essa descida, né? Com esses movimentos aí de bicada, sempre limpando as espiras entre as trocas de canal, né? Se eu vou trabalhar em outro canal, aí eu vou limpando. Esse tipo de cuidado, pessoal, esse olhar para esses detalhes. Fala, nossa, Fernanda, mas espera lá, né? Quanto tempo que eu tenho para fazer esse tratamento aqui, esse intervalo, né? Olha só, eu tô parando essas imagens, né? E ainda assim é quase que um tempo real, mas olha o quanto que eu paro de tão rápido que isso é. O que, vamos dizer assim, o que demoraria, né? É você falar, poxa, eu tenho que aprender esse passo a passo, eu tenho que ter na minha cabeça ali exatamente esse passo a passo. Você pode anotar, pegar isso daqui, a gente não pega e não melhora e não adquire conhecimento, né? O negócio vira conhecimento, não na hora que a gente ouve, na hora que a gente assiste alguma coisa, mas na hora que a gente pratica. Então, sugestão, anota aqui esse passo a passo, pratica aí no laboratório, ou se você já tem uma bagagem, você vai praticar na clínica, mas anota o passo a passo para daí sim você ter tudo ali muito à mão e conseguir reproduzir sem ter que ficar parando e pensando, né? O que eu faço agora? Ou até que ponto que eu tenho que fazer? A partir do momento que você tem clareza, você tem agilidade. Então, aqui a gente, obviamente, vai, né, num tempo necessário para fins didáticos, mas é um preparo extremamente rápido, tá? Então, você fazendo isso, você fala, poxa, não é aí, não é passando por cima dos detalhes que eu vou ganhar tempo, tá? Eu vou ganhar tempo treinando e praticando, mas não sendo negligente nesses detalhes que eu tô falando que podem ajudar bastante. Certo? Aqui no ponto, ó, a gente já tem uma limpeza inicial da região de forame, tanto que eu tenho aqui o gel que eu estou usando, né, a clorexidina que eu estou usando como substância química, ela já ultrapassa, inclusive, apicalmente, né, isso da importância até da gente, do quanto que traz tranquilidade a gente usar uma substância química que ela tenha menos toxicidade, né, comparada aí às vezes com o hipoclorito, nas suas concentrações mais altas. E aí, né, minimamente aí você pode já passar um instrumento 2504 nessa sessão de urgência, né, que já conseguiria fazer uma limpeza considerável, pelo menos uma descontaminação, desobstrução
da região apical, que seria bastante interessante, e depois, lógico, né, além disso, para o shape final, preparo final, como a gente falou antes, né, sob medida, é de acordo com o que o canal pede para você fazer, para daí você poder dar por encerrado. Aqui vamos seguir, né, se eu tenho ainda o tempo hábil, se eu já julguei ali como necessário, poxa, às vezes um instrumento 3005, 1 milímetro além, lembrando, o instrumento 3005, 1 milímetro além, ele passa ali no forame mais ou menos 35, entre 35 e 40, né, vai ser o diâmetro, que eu acabo passando 1 milímetro e pouco. Então, já seria, dependendo do canal, dependendo do caso, poderia muito bem ser uma lima de shape final, certo? Essa 3005 aí, nesse caso aí do exemplo, ok? Outra coisa, se chegou nesse ponto, seu paciente está até tranquilo, está aguentando bem o tempo de cadeira, você está bem também, tem tempo disponível e os canais secaram, dependendo da condição que for, você pode até mesmo finalizar esse tratamento em uma única sessão, certo? A gente tem acompanhamento desses casos e vê que isso não interfere no desfecho final, no processo de reparo. O que vai interferir muito mais é a qualidade do seu preparo técnico, o momento da obturação que você escolheu, o seu adequado e um selamento tanto intracanal aí com material obturador endodôntico, também quanto um selamento coronário adequados. Um grande abraço para você e a gente se vê na próxima.